Filha querida, antes de você continuar lendo esta mensagem, Oxum pede que você respire fundo, que feche os olhos por um breve instante, que ouça o som do seu próprio coração, porque há algo muito maior acontecendo neste exato momento, algo que você ainda não consegue ver, mas já consegue sentir. Essa inquietação que você vem carregando nos últimos dias, essa saudade que aparece sem explicação, esse pensamento insistente em alguém que marcou sua alma, tudo isso tem um motivo, e não é coisa da sua cabeça. É espiritual. Oxum, a Senhora das Águas Doces, da beleza, do amor e da cura profunda, vem hoje falar diretamente com você. Ela te viu nas noites em que você chorou em silêncio. Ela te acompanhou nas orações murmuradas no travesseiro. E agora, ela quer revelar um segredo sagrado. Uma força espiritual está unindo você e essa pessoa em silêncio. E Oxum quer te mostrar isso, agora. Essa mensagem não é um texto qualquer. Ela é um chamado, um caminho, um abraço da espiritualidade na sua alma cansada. Aqui você vai encontrar respostas. Vai lembrar de sentimentos que tentou esquecer. Vai se reconhecer em palavras que parecem ter sido escritas dentro do seu peito. Mas Oxum te faz um pedido. Leia tudo com o coração aberto. Não pule etapas. Deixe cada bloco tocar você com calma, porque essa leitura é um ritual de cura. E quem chegar até o fim com fé, não será mais a mesma pessoa. Prepare-se, você está prestes a entender o que os olhos não veem, mas o espírito já sabe há muito tempo. Você já sentiu como se algo invisível estivesse te puxando de volta para alguém, mesmo depois de todas as dores, das promessas quebradas e dos silêncios longos demais. Já tentou seguir adiante, mas aquela presença continua rondando o seu coração, como um rio que, mesmo calmo por fora, carrega segredos profundos em seu leito. Hoje, filha, Oxum pede silêncio dentro de você. Ela quer que você ouça o que está se movendo por trás da realidade, que seus olhos conseguem ver. Porque há uma força, sim, há um fio dourado e espiritual tecendo algo por trás de tudo. Não é coincidência o que você vem sentindo nas últimas semanas. Não é apenas saudade. Não é só lembrança. É mais. Oxum, Senhora das Águas Doces, da fertilidade, da beleza e do amor, se manifesta agora porque você precisa entender o que está se formando entre você e essa pessoa vai além da matéria, vai além dos erros, vai além do tempo. Uma força espiritual está unindo vocês dois, em silêncio, e talvez por medo, por orgulho ou por dúvidas, você não tenha percebido ainda o tamanho desse reencontro que está prestes a acontecer. Mas vamos devagar, filha. Antes de falar sobre o que Oxum quer te revelar, você precisa olhar com ternura para a sua própria história. Porque o amor que você sente, esse que insiste em permanecer dentro de você mesmo quando tudo parece dizer siga em frente, ele não é fraco, ele é forte. Forte como as águas que moldam a pedra, sem pressa, mas com fé. Lembra daquela tarde em que vocês riram por horas sem precisar de nada além da companhia um do outro? Lembra daquela vez em que, mesmo de longe, essa pessoa parecia te sentir? São essas memórias que te visitam quando você menos espera, e não é por acaso. Elas são o eco de uma conexão que Oxum abençoou há tempos, talvez em outra vida, talvez num instante divino que os uniu sem que percebessem. Mas por que dói tanto então? Porque o amor que é de alma, filha, não se desenvolve sem provações. Ele exige cura, ele exige silêncio. Ele exige que você aprenda a se amar primeiro, para depois amar o outro sem se anular. Oxum viu as suas lágrimas, aquelas escondidas no travesseiro, aquelas que ninguém viu. Ela sabe da sua dor, do cansaço, do tempo que passou se perguntando se era suficiente, se um dia seria vista como merece ser. E agora, filha, é hora de transformar tudo isso. Você precisa saber, enquanto você chora por essa ausência, essa pessoa também sente, mesmo que pareça distante, mesmo que tenha feito escolhas que te machucaram. Há uma parte dela, pequena, assustada, mas verdadeira, que se liga à sua energia, que ainda te chama em pensamento, que ainda sente um vazio que só você preencheu de verdade. Oxum quer que você entenda que o silêncio também é uma prece, e que às vezes, é nesse silêncio que as forças espirituais mais trabalham. Há uma união sendo costurada no plano sutil. Não importa quantos obstáculos estejam no caminho, há algo maior agindo. Há uma força invisível alinhando sentimentos, despertando saudades, plantando coragem onde antes havia medo. Mas atenção, filha, essa mensagem não é para te fazer esperar passivamente.
Oxum não quer que você congele a sua vida à espera de alguém. O que ela quer é que você compreenda o valor dessa conexão para que possa fazer escolhas com o coração desperto. Porque o verdadeiro amor não prende, ele liberta. E essa força espiritual que está unindo vocês, ela não vem para aprisionar, vem para curar. É tempo de se olhar com carinho, de cuidar das suas águas internas, de deixar Oxum lavar, com sua doçura, as mágoas que te fizeram duvidar do amor. Porque quando você se fortalece, filha, você se torna espelho, e a energia que emana volta para você multiplicada. Essa pessoa que você ama está sentindo essa mudança, mesmo que não diga, mesmo que fuja. Porque ninguém consegue se esconder de uma energia que pulsa forte no campo espiritual. E Oxum já começou a mostrar sinais. Você percebeu? Talvez tenha sonhado com ele. Talvez tenha sentido uma presença repentina, uma vontade de escrever, de perdoar, de conversar. Esses são sinais. Pequenos, mas poderosos. E à medida que você se conecta mais com sua verdade, essa força entre vocês dois se intensifica. Agora, filha, respira. Fecha os olhos um instante. Sente a presença de Oxum ao seu lado, com sua saia dourada, com sua água perfumada, tocando seu rosto com delicadeza. Ela sussurra que você não está só, que o amor não foi em vão, que a caminhada ainda guarda surpresas que seus olhos não conseguem ver, mas que seu coração, esse já começa a pressentir. A força está agindo, e ela quer que você esteja pronta. Filha, agora que seu coração foi preparado, Oxum pode começar a te mostrar com mais clareza o que está por trás desse reencontro de almas, que está em gestação no invisível. E saiba, não é coincidência o tempo em que isso começou a se mover. Há uma força que só desperta quando estamos prontas para receber. E hoje, você está pronta. Talvez você sinta que esperou demais, que se doou demais, que a vida andou, e você ficou ali segurando um sentimento que ninguém mais parecia enxergar. Mas Oxum te diz, não foi tempo perdido. Cada sentimento que você viveu com verdade gerou um reflexo no mundo espiritual. Nada do que é sentido com fé se perde. Nada do que é construído com o coração é em vão. Essa força espiritual que está unindo vocês dois é silenciosa, sim, mas poderosa. Ela vem dos laços que foram formados além do corpo, além das palavras. Você talvez não se lembre, mas já se encontrou com essa alma em outro tempo. Talvez em outras vidas. Talvez em sonhos que você não conseguiu guardar ao acordar. Mas há um pacto entre vocês. Um laço de reconhecimento que desafia a lógica. É por isso que, mesmo quando tenta esquecer, ele volta. Mesmo quando tudo parece distante, algo reacende dentro de você, e dentro dele também. Só que ele não aprendeu a sentir como você. Ele não aprendeu a ouvir a intuição como você aprendeu. Ele cresceu em um mundo que ensina a esconder o que sente, a fingir que não precisa de ninguém. E você, filha de Oxum, foi feita da água que abraça, acolhe e transforma. É por isso que o encontro de vocês é tão forte. É como o encontro do rio com a pedra. Ele resiste, mas você insiste. E no fim, é sempre o rio que molda. Mas agora, Oxum quer te ensinar algo ainda mais profundo. Amar é deixar fluir. Amar também é saber soltar, para que o outro aprenda a voltar com verdade. Essa força que está agindo não quer te amarrar. Quer que você confie, que você se entregue a um processo espiritual onde não há garantias humanas, mas há promessa divina. E essa promessa é clara, o que é seu de verdade, não se perde. O que é abençoado no plano espiritual, encontra o caminho de volta. Sempre, Oxum mostra, filha, que essa pessoa vem sendo tocada de forma sutil. Talvez ele tenha começado a ter sonhos estranhos. Talvez tenha lembrado de você do nada, com força. Talvez tenha sentido uma saudade que não consegue explicar. São os ventos espirituais soprando nele. São os oricás trabalhando nos bastidores da alma. Ele sente um vazio que não é fome nem sede. É sua ausência. Mas ainda não sabe nomear isso. E você? O que tem feito com esse silêncio? Tem chorado baixinho? Tem perguntado se errou demais? Se deveria ter ficado calada? Se devia ter lutado mais? Oxum te abraça agora e diz, filha, você fez o que pôde. E isso basta. Não se culpe mais por aquilo que não dependeu só de você. Não carregue sozinha a responsabilidade por um afastamento que teve raízes profundas demais para serem curadas de um dia para o outro. O que você sente é legítimo. A dor é real. Mas Oxum também quer te lembrar que a cura já começou, porque você decidiu permanecer em amor e não em amargura.
Você escolheu olhar com compaixão. E isso muda tudo. Isso cria uma ponte entre você e ele. Uma ponte que nenhum orgulho consegue derrubar. Nem o tempo. Essa força espiritual que está agindo começou a se mover no momento em que você decidiu perdoar em silêncio. Quando você, em meio às suas orações, disse: se ainda for para ser, que seja com amor. Mas se não for, que eu me liberte em paz. Essas palavras ecoaram. O universo ouviu. Oxum ouviu. E desde então, os caminhos começaram a ser ajeitados. Mas entenda, a espiritualidade tem seu tempo. A alma precisa amadurecer. A sua, filha, já está florescendo. A dele ainda está acordando. Mas o chamado chegou. E agora, ele começa a sentir. Começa a enxergar coisas que antes ignorava. Começa a questionar as próprias escolhas. Começa a lembrar de você com carinho. E não mais com resistência. Isso é Oxum soprando ternura onde havia dureza. Isso é o amor espiritual vencendo o medo humano. E por falar em medo, você ainda carrega o medo de se machucar de novo, não é? Medo de confiar e sofrer. Medo de se entregar e se frustrar. Oxum vê isso. Ela entende. Mas ela também diz: filha, não se vive um grande amor com o coração trancado. É preciso coragem. É preciso fé. É preciso confiar naquilo que você sente, mesmo que o mundo diga o contrário. A verdade é que essa história não terminou. Ela está apenas mudando de forma, se transformando, crescendo, sendo trabalhada. E quando for o momento certo, haverá um reencontro. Não como antes, não com promessas vazias, mas com maturidade, com verdade, com presença. Até lá, cuide de você, cultive suas águas, honre seus sentimentos, converse com Oxum, coloque mel na sua vida, perfume sua alma, sorria com esperança, porque o que está vindo não é qualquer amor, é um amor lapidado pelo espiritual. E quando ele chegar de novo, você vai saber: foi Oxum que uniu, foi Oxum que guiou, foi Oxum que preparou tudo. Filha, agora que você já sente a força espiritual que pulsa entre vocês dois, Oxum quer te revelar algo ainda mais íntimo. Ele está começando a despertar, e é um despertar que não vem com barulho. Não vem com confissões escancaradas nem com mensagens dramáticas. Ele vem como a brisa da manhã, leve, quase imperceptível, mas transformadora. E mesmo sem saber, ele já começou a ser tocado. Você se pergunta se ele sente o mesmo, se ainda pensa em você, se alguma lembrança do que viveram ainda é viva dentro dele. E a resposta é sim, mas ele não sente como você sente. Ele não processa como você processa. Enquanto você mergulha no coração, ele se esconde na razão. E é por isso que a espiritualidade teve que agir de outro jeito em silêncio. Pela dor, pelo vazio, pela inquietação que ele não consegue nomear, mas que tem tudo a ver com você. Oxum está mostrando a ele aquilo que você já enxergou há muito tempo. Está fazendo com que ele sinta falta de algo que ele nem sabia que era tão essencial. O toque de um olhar, o calor da sua voz, a paz que só você conseguia trazer, isso tudo está voltando para ele. E não tem como fugir disso. Não quando é o plano espiritual que está chamando. Não quando é o coração que começa a bater com saudade da alma certa. E ele tenta distrair. Sim, se envolve em coisas novas, em pessoas vazias, em compromissos que o afastam daquilo que realmente importa, mas nada preenche. Porque quando o amor é verdadeiro, nenhum disfarce consegue calar, nenhum orgulho é maior que a verdade, e essa verdade está se tornando impossível de esconder. Ele sente sua falta. Oxum está mexendo no que ele mais evitou: os sentimentos. Está fazendo ele sonhar com você. Está fazendo ele ouvir seu nome em lugares inesperados. Está fazendo ele lembrar de datas, de detalhes, de momentos que pareciam esquecidos. Tudo isso, filha, são sinais. Não duvide deles. Não ignore o que seu coração já sabe. Porque ele, mesmo confuso, está sendo chamado. E há algo que Oxum quer que você entenda agora: esse movimento não depende só de você. Você fez sua parte. Você já entregou, já amou, já se doou. Agora é ele quem precisa encontrar o caminho. E ele vai, aos poucos, no tempo dele, mas vai. Porque o amor que nasceu entre vocês dois não nasceu para morrer, nasceu para crescer, para amadurecer, para ensinar. Mesmo que isso leve tempo, mesmo que venha depois da dor. Você já percebeu como seu corpo tem reagido ultimamente? Um aperto no peito do nada, uma vontade de chorar sem motivo, uma saudade que vem como onda. Isso não é só emoção.
Filha, é o reflexo espiritual do laço que ainda existe. E quanto mais ele se agita por dentro, mais você sente. Vocês estão conectados, mesmo de longe, mesmo sem palavras. Porque essa união foi feita nas águas doces de Oxum, e tudo o que é feito ali permanece. Há dias em que ele sente um vazio estranho, como se estivesse perdendo algo importante, mas não sabe o que é. Em outros, sente raiva, impaciência, vontade de isolar-se. É o espírito dele reagindo ao chamado que está crescendo por dentro. Ele tenta manter o controle, tenta fingir que nada mudou, mas o coração não mente, e aos poucos, ele está desarmando. Oxum mostra que ele já começou a se perguntar onde errou, já começou a olhar para trás com olhos mais brandos. Está começando a reconhecer a mulher forte e doce que você foi. Está sentindo saudade da paz que sentia perto de você. E mesmo que ainda não tenha coragem de te procurar, isso já é o início da volta. Porque quem sente falta de verdade, uma hora encontra um jeito. Mas filha, você não pode viver à espera. Oxum pede que você siga vivendo. Com leveza, com alegria, que cuide de si, que sorria, que se perfume por você. Porque a mulher que você está se tornando é ainda mais forte do que aquela que ele conheceu. E é essa nova versão, curada e inteira, que ele vai reencontrar. Não para repetir o passado, mas para construir algo novo, com alicerces mais fortes. E você vai perceber quando o reencontro começar a se formar. Vai sentir antes mesmo de acontecer. Talvez ele envie uma mensagem tímida. Talvez ele apareça em um lugar que você não imaginava. Talvez alguém te fale dele. Ou talvez ele apenas comece a mudar em silêncio, mostrando com atitudes o que as palavras ainda não conseguem expressar. Mas virá, porque Oxum já determinou. E o que é firmado no espiritual, o mundo físico não pode impedir. Se por acaso você tiver medo quando isso acontecer, se o coração tremer, lembre-se, você está pronta. Tudo o que viveu até aqui te preparou para esse momento. As lágrimas, os silêncios, as dúvidas, tudo serviu para lapidar o seu amor. Agora ele é mais maduro. Agora ele é mais maduro. Agora ele é mais consciente. Agora ele é luz. E se um dia ele voltar, e Oxum mostra que isso está se aproximando, você terá a sabedoria de escolher. Não por carência, não por saudade, mas por verdade, por reciprocidade, por sintonia de alma. Mas até lá, filha, confie. Continue sentindo, ouvindo sua intuição. Porque essa força espiritual não para. Ela está agindo todos os dias, nos sonhos, nas emoções, nas coincidências. E o que está sendo preparado, você nem imagina, apenas confie. Oxum está com você. Filha, agora que você já entendeu que ele está sendo tocado pelo invisível, chegou a hora de você também se preparar para o que vem. Porque os sinais não vão chegar apenas até ele, eles vão chegar até você. E muitos deles já estão batendo à sua porta, de formas discretas, mas constantes. Oxum quer que você aprenda a reconhecer. Porque quando o coração está ferido, é fácil confundir intuição com medo, esperança com ilusão. Mas agora, filha, é hora de aprender a ouvir com o espírito, e não só com o desejo. Oxum começa dizendo: tudo que está vindo até você agora tem propósito. Nada é acaso. Nem as pessoas que aparecem, nem as conversas que escuta, nem os sonhos que tem voltado noite após noite. Há dias em que você acorda com uma sensação estranha, como se tivesse vivido algo importante enquanto dormia. Às vezes acorda chorando, ou com o peito apertado. Isso não é só sensibilidade, filha, é sua alma se abrindo. É o plano espiritual te chamando para ficar atenta. Você pode começar a ver o nome dele com frequência. Em propagandas, em séries, em chamadas inesperadas. Você pode esbarrar em alguém que te fale sobre ele do nada, mesmo sem saber da história de vocês. Pode sonhar com cenas que parecem irreais, mas que ao acordar trazem paz ou desconforto. Tudo depende daquilo que está sendo curado ali. Esses sinais não vão gritar. Eles vão sussurrar, porque o sagrado é assim. Ele toca com leveza, mas transforma por dentro. Oxum quer que você aprenda a fazer silêncio quando sentir que o mundo dentro de você está falando alto. Quando a mente estiver confusa, ela pede: escuta a água, filha, acalma teu rio interior, porque só com o coração calmo, você vai saber o que vem de Deus, e o que vem da carência, e você precisa estar forte para isso. Porque os sinais, por mais belos que sejam, às vezes vêm junto de testes, podem vir com encontros do passado,
com pessoas que querem tirar você do seu centro, ou com distrações que só atrasam o que é verdadeiro. Você vai precisar escolher com sabedoria o que deixa entrar no seu coração a partir de agora. Oxum te pede, não aceite menos do que você merece. Você é filha do amor, filha das águas doces. Você não foi feita para aceitar metades, nem amores mornos. Você nasceu para ser inteira, e para ser amada por inteiro também. E é por isso que os sinais virão não só para te mostrar que ele ainda sente, mas para te mostrar se ele está pronto. Porque há uma grande diferença entre sentir falta e estar preparado para amar de verdade. E quando ele voltar, sim, filha, ele vai voltar. O sinal mais forte não será a saudade, será a coragem. Coragem de pedir perdão. Coragem de se despir do orgulho. Coragem de olhar nos seus olhos e dizer: eu vejo você agora como nunca vi antes, mas até esse momento chegar, outros sinais vão iluminar o caminho. Talvez você encontre objetos que te lembrem dele de forma inesperada. Talvez escute uma música que parece contar a sua história. Talvez tenha um pressentimento forte no coração, como se algo estivesse prestes a mudar, e realmente estará. Você também pode perceber mudanças em você, um brilho novo nos olhos, uma vontade de se cuidar, de mudar o cabelo, de se vestir diferente. Isso tudo é Oxum limpando o que ficou pesado, tirando o excesso da dor, do medo, do ressentimento. Ela está te preparando para receber. E para receber, filha, a alma precisa estar aberta. Não aberta a qualquer coisa, mas aberta àquilo que é de verdade. É importante que você não se confunda. Quando os sinais começarem a se intensificar, você vai sentir vontade de agir, de procurar, de dizer o que está guardado. Mas Oxum pede calma. Não se apresse. Espere que ele também se mova, porque o amor que é recíproco caminha na mesma direção. Se você for até ele, sem que ele também venha até você, você estará carregando sozinha um fardo que não é seu, e você não precisa mais disso. Já fez isso por tempo demais. Agora, é tempo de equilíbrio, tempo de receber na mesma medida em que dá, tempo de ser amada na mesma profundidade que ama. Oxum não quer que você mendigue afeto. Ela quer que você seja reconhecida como rainha que é, porque filha das águas não rasteja. Ela dança, ela floresce, ela brilha. Por isso, quando os sinais vierem, observe, sinta, espere a confirmação espiritual. Peça a Oxum, minha mãe, se for verdadeiro, confirma com paz no meu coração. Mas se não for meu, afasta com doçura, sem dor. E confie que ela vai te mostrar. Ela sempre mostra. Só é preciso escutar com o coração limpo. Os sinais virão com mais frequência quanto mais forte for a sua fé. Eles são como flores crescendo em um jardim que está sendo regado com esperança. E mesmo que pareçam pequenos, não subestime, porque um simples gesto pode anunciar um grande recomeço. E quando esse recomeço chegar, você vai saber, porque ele não trará confusão, não trará ansiedade, trará calma, trará respeito, trará vontade de construir, não de repetir. E aí você entenderá que tudo valeu a pena. Que cada lágrima foi um rio sagrado abrindo caminho para a sua felicidade. Até lá, filha, mantenha sua luz acesa. Continue em oração. Fale com Oxum como fala com uma amiga. Leve flores para ela. Deixe um mel. Dance sozinha no quarto. Vista o que te faz sentir bonita. Ria por dentro e por fora. Porque a mulher que reconhece seu próprio valor nunca fica no escuro. Ela vira farol. E o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta para esse tipo de luz. Filha, Oxum te diz com carinho, prepare-se, porque o reencontro se aproxima. Ele pode não acontecer como nos seus sonhos mais antigos. Pode não ter flores, nem declarações, nem pedidos de desculpa cinematográficos, mas será verdadeiro. E é isso que importa. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que antes de reencontrá-lo, você precisa reencontrar a si mesma. Porque no fundo, o que Oxum está fazendo nesse tempo de silêncio e espera é reconstruir você. Cada lágrima sua que caiu foi como uma gota no rio sagrado, dissolvendo a dor, as mágoas, o medo. E agora, finalmente, a mulher que habita dentro de você está pronta para se erguer diferente, forte, serena, intensa sem ser ansiosa, doce sem ser submissa. Oxum quer que você entenda. O reencontro que está chegando é uma escolha de alma, mas você precisa estar desperta para não cair nos enganos de antes, porque ele virá mais vulnerável, sim, mas também pode vir ainda confuso, pode vir testando.
Pode vir pedindo um espaço que ele não soube sustentar no passado. E aí, filha, é você quem vai decidir se abre ou não as portas do seu coração. Por isso, Oxum te pede fortaleça seu interior. Ore, medite, cuide do seu corpo. Escolha palavras melhores para falar de si mesma. Se olhe no espelho com amor, mesmo nos dias cansados. Porque a mulher que se conhece sabe o que merece, e não aceita menos. Quando ele reaparecer, e Oxum confirma que isso está muito perto, você sentirá aquele frio na barriga, um aperto que parece saudade e medo ao mesmo tempo. Talvez ele venha falando pouco, como quem tateia no escuro. Talvez venha com o olhar mais quieto, mais cheio de remorso. Talvez diga que pensou em você o tempo todo, ou talvez apenas pergunte como você está, como quem pede permissão para voltar devagar. Nesse momento, filha, respire fundo. Oxum estará contigo, e você saberá o que dizer se escutar com o coração limpo. Lembre-se, você não precisa provar nada, não precisa correr atrás, não precisa reabrir feridas para ser entendida. Se for verdadeiro, ele virá disposto a aprender com você, a caminhar do seu lado, sem se esconder atrás de desculpas ou promessas vagas. Oxum te orienta. Observe atitudes, não apenas palavras. Ele pode dizer que mudou, mas só o tempo vai mostrar se isso é real. E se for, você verá pequenas coisas. Ele prestando atenção, perguntando como você se sente, respeitando seus silêncios, reconhecendo suas dores sem tentar diminuí-las. Esses são os verdadeiros sinais. Não são flores caras. São gestos sinceros. É o cuidado que vem de dentro. É ele não apenas querer voltar, mas querer ficar, e se esforçar para isso. Mas e se ele vier com medo, com orgulho, tentando agir como se nada tivesse acontecido? E se ele ainda não estiver pronto para esse amor que você já carregava no peito com tanta força? Oxum diz: você também está pronta para aceitar isso, porque aceitar não é desistir. Aceitar é compreender o tempo do outro e respeitar o seu. E se for esse o caso, filha, não sofra, não se culpe. Você deu tudo o que podia com verdade, e o universo viu isso. O amor que você entregou volta para você de algum jeito, às vezes, no mesmo corpo, às vezes, num novo amor, mas sempre volta. Porque o amor nunca se perde. Oxum te lembra que esse reencontro não é apenas sobre ele, é sobre você perceber o quanto cresceu, o quanto aprendeu a se ouvir, o quanto parou de tentar convencer alguém do seu valor, porque agora, você mesma reconhece esse valor, e ninguém mais pode tirar isso de você. Filha, quando ele chegar, e você estiver pronta para olhar nos olhos dele de novo, faça isso com verdade. Se tiver que chorar, chore. Se quiser sorrir, sorria. Mas não esconda o que sente. Seja sincera. E pergunte a si mesma: essa mulher que eu sou hoje ainda quer caminhar com esse homem? A resposta virá do fundo da alma. E será clara. Oxum vai estar ao seu lado nesse momento. Ela vai segurar sua mão, mesmo que ninguém veja. Ela vai te dar coragem para dizer sim se for para viver o amor que você merece, e não se for para repetir os ciclos que já te machucaram. Você é filha da deusa das águas doces. E Oxum não quer ver você se afogando em amor mal resolvido. Ela quer te ver navegando em águas tranquilas, dançando com o coração leve, com alguém que transborde junto com você, e não que te sugue. Por isso, quando o reencontro vier, lembre-se, você não está mais no lugar de antes. Você agora é mulher que escuta seu corpo, sua intuição, seu silêncio. Mulher que sabe que o amor precisa ser alimento, não prisão. Que amor bom é aquele que soma, não aquele que te esvazia. E se esse reencontro for verdadeiro, e Oxum te mostra que ele carrega potencial para isso, então prepare seu coração para uma nova história, não uma cópia do passado, mas uma construção nova. Com limites, com respeito, com diálogo, com bênção espiritual, com verdade. Mas, se não for ele, não tema. Oxum já tem outro plano. E quando ela fecha uma porta, é porque outra está prestes a se abrir, cheia de luz, cheia de cura, porque ninguém que caminha com fé fica sem caminho. Até lá, continue cultivando o amor dentro de você. Continue olhando para o céu e dizendo: estou pronta para receber o que for verdadeiro, porque o amor que está vindo carrega o sabor do que é sagrado, e você já é digna dele. Filha, agora que o seu coração já foi tocado, que os sinais já começaram a aparecer e que você está mais próxima do reencontro do que nunca, Oxum te convida a olhar para trás com outros olhos.
não com os olhos da saudade, da dor, nem da mágoa, mas com os olhos da sabedoria. Porque só quando compreendemos o porquê de tudo é que conseguimos libertar a alma do peso do passado. Você já se perguntou por que precisou passar por tudo isso? Por que amou tanto e mesmo assim ficou só? Por que ele foi embora, mesmo sentindo algo forte? Por que, entre tantas pessoas, foi justamente com ele que seu coração criou esse laço tão profundo? Oxum responde: porque essa história carrega um propósito espiritual. Ela não é um acaso da vida. Ela não é um erro. Ela foi uma preparação. E por mais que tenha doído, essa jornada foi o seu maior despertar. E sim, filha, foi preciso doer. Foi preciso parar. Foi preciso silenciar. Porque você precisava lembrar de quem você é. No início, você se entregou com tanta força que esqueceu de si. Amou com verdade, mas se perdeu tentando salvar alguém que nem sabia que precisava ser salvo. E Oxum via isso. Ela via suas noites em claro. Seus questionamentos. Seu medo de nunca mais ser olhada com o mesmo brilho nos olhos. Mas a verdade, filha, é que esse amor que doeu, também foi o amor que te levantou. Foi ele quem te mostrou onde ainda havia feridas não curadas. Foi ele quem te ensinou a diferenciar o amor real do amor que exige sacrifício demais. Foi com ele que você aprendeu que amor não se implora. Se vive, se troca, se constrói. E nesse caminho de volta para si, Oxum foi te guiando. Quando você chorava em silêncio, ela estava lá. Quando se sentia esquecida, ela acariciava sua alma. Quando você disse, chega pela primeira vez, mesmo com o coração em pedaços, foi ela quem segurou sua mão. Porque toda filha que aprende a se escolher, entra de novo no seu poder. E agora você entende, se ele tivesse ficado antes da hora, teria quebrado ainda mais pedaços de você. Porque ele não sabia te amar do jeito que você merecia. E não porque você não era suficiente, mas porque ele ainda não se reconhecia em você. O amor era grande, mas a consciência era pequena. E onde não há consciência, há dor. Oxum preparou a sua alma para que, quando esse amor voltasse, ou quando outro chegasse, você estivesse inteira, não para ser uma metade tentando completar outra metade, mas para ser uma mulher completa olhando nos olhos de alguém que também decidiu crescer. E esse crescimento foi doloroso. Você teve que aprender a se despedir de algo que o coração ainda não queria deixar ir. Teve que seguir mesmo sem forças. Teve que recomeçar com a alma cansada. Mas Oxum te acompanhou. E agora, ela diz, filha, tudo isso valeu. Porque hoje, você não ama com carência. Ama com clareza. E essa clareza é a sua nova força. Ela é o que te faz entender que se ele voltar, será por escolha, não por necessidade. Será por verdade, não por medo da solidão. E se não for ele, será alguém que virá com a mesma maturidade que você conquistou. Porque Oxum não te deixaria sem resposta. O que você plantou com fé, com lágrimas e com coragem, a vida devolve com abundância. Mas filha, Oxum também quer te mostrar uma coisa linda. Nem tudo foi sobre ele. Você precisou passar por esse amor para enxergar o que ainda estava escondido dentro de você. Medos antigos, vozes do passado. Feridas que não eram suas, mas que você carregava. Traços de mulheres da sua família que também amaram demais e foram esquecidas. Você veio para romper esse ciclo, e foi esse amor que te obrigou a olhar para tudo isso. Quando você decidiu curar, você não curou só a si, você curou gerações. Você disse basta a dores que foram repetidas por tanto tempo que já pareciam normais. E Oxum sorri, porque isso é grande, isso é nobre, isso é sagrado. Agora, cada passo que você dá com mais consciência, cada vez que diz não ao que não te nutre, cada vez que se escolhe, você honra todas aquelas que vieram antes. Você honra sua mãe, sua avó, suas ancestrais. E você muda o destino de quem virá depois de você. Então sim, filha, esse amor tinha um propósito. E se ele ainda fizer parte do seu caminho, será num outro nível. Numa nova energia. Sem jogos, sem medo, sem fuga. Mas mesmo que não seja ele, o mais importante já aconteceu. Você voltou para você. Você encontrou sua essência, sua força, sua espiritualidade. Aprendeu a se ouvir, a se respeitar, a se priorizar. E isso ninguém pode tirar. É sua conquista. É seu renascimento. É seu ouro. Aquele que Oxum lapidou com tanta paciência. Por isso não lamente mais o tempo que passou. Ele não foi perdido. Ele foi necessário.
A mulher que você é hoje carrega a doçura das águas e a firmeza das raízes. Você é flor e é rio, é vento leve, mas também é correnteza. Você é o que ele talvez ainda precise descobrir. Se ele descobrir, será bem-vindo. Mas se não, que ele siga, porque você não está mais à deriva. Você aprendeu a nadar. Oxum te abençoa agora. E ela diz: você está pronta para o amor que mereceu o seu silêncio, o seu recomeço e a sua cura. Filha, agora que você chegou até aqui, Oxum se aproxima com seu olhar mais terno. Ela senta ao seu lado, silenciosa mas presente. Ela olha para você como uma mãe que sabe das dores que você enfrentou, mas que também reconhece a coragem com que você caminhou mesmo nos dias mais escuros. Você não veio até aqui por acaso. Essa jornada não foi em vão. E agora, neste último momento, Oxum quer que você respire fundo e sinta o pior já passou. A dor que te quebrava já não tem mais o mesmo peso. O amor que antes te feria, agora te ensina. A ausência que cortava hoje fortalece. Oxum toca suas mãos e diz: filha, o que está por vir é maior do que tudo o que ficou para trás. Você talvez ainda tenha lembranças que doem. Talvez em alguns dias, o coração ainda pese. Mas isso não significa que você está voltando atrás. Significa apenas que está limpando as últimas feridas. Porque agora, o que te move é outra coisa, a consciência. E uma mulher consciente tem o mundo espiritual ao seu favor. Oxum quer te mostrar que você não está mais esperando um amor como antes. Agora, você está pronta para receber um amor que te veja, que te respeite, que te admire, que te ofereça paz. Seja ele aquele que está ligado a você desde o início, ou alguém que o universo trará como presente inesperado. O que importa agora é que você está aberta, mas sem se perder. E a partir de hoje, você verá mudanças. Primeiro, internas, sua postura, seu brilho, sua capacidade de se afastar do que te diminui. Depois externas, pessoas te olhando diferente, o passado tentando voltar, convites que antes não chegavam, chegando. Oxum está abrindo seus caminhos. Mas filha, há algo que ela precisa te dizer agora com firmeza. Cuidado com as repetições. O universo testa, antes de entregar. Pode ser que antes do amor verdadeiro chegar, venham distrações. Vêm antigos padrões com roupas novas. Vêm vozes que parecem doces, mas ainda são vazias. Por isso, vigie com sabedoria. Se não te eleva, se não te escuta, se não caminha contigo, não é para você. Você já se curou demais para aceitar o que ainda vem ferido. Você já esperou demais para se contentar com metades. Agora, Oxum quer te ver sendo escolhida com presença. E isso vai acontecer. Está próximo, muito próximo. Ela também te mostra algo lindo, uma cena no seu futuro. Você num lugar de paz, com o coração tranquilo, alguém ao seu lado, te olhando como quem vê um lar. Vocês não precisam dizer muita coisa, porque o que sentem já se reconhece no silêncio. Esse momento está sendo preparado, não como fantasia, mas como verdade construída. E quando esse momento chegar, seja com ele ou com outro amor enviado por Oxum, você vai lembrar de tudo isso. Vai lembrar das noites em que orou, das vezes que quis desistir, das vezes que acreditou sozinha, e vai entender que nada foi em vão. Oxum quer que você guarde uma coisa: o amor verdadeiro não grita, não pressiona, não esmaga. Ele cuida, ele chega em paz, ele respeita seu tempo, ele é reflexo da sua própria cura. E você, filha, já curou tanto, já cresceu tanto, já se escolheu tantas vezes, mesmo tremendo por dentro, já olhou para si mesma com mais carinho. Já deu o primeiro passo sem garantias. E por isso, você já é merecedora do melhor. Agora, é tempo de abrir os braços para receber. Oxum te abençoa. Ela derrama sobre você sua água dourada. Toca sua cabeça com suavidade. Traz proteção contra todo amor que não seja luz. Traz discernimento, para que você diga não com firmeza e sim com alegria. Traz força para você seguir mesmo que o caminho pareça solitário. E traz fé, filha, fé para acreditar que o amor não acabou. Ele só está sendo refinado, lapidado, sagrado. E para que tudo isso se firme, Oxum te entrega agora uma oração. Uma prece doce, simples, mas poderosa, como ela. Oração a Oxum pelo amor curado, Mãe das águas doces, derrama sobre mim tua calma e tua clareza. Lava de mim todo o amor que machucou, toda palavra que feriu, todo o silêncio que me fez duvidar de mim.
Me ensina a confiar no tempo do universo e a não correr atrás de quem ainda não aprendeu a caminhar comigo. Me fortalece para reconhecer quando é hora de seguir e me abençoa quando for hora de ficar. Oxum, minha mãe, se ainda for ele, prepara. Se não for, afasta com ternura. Mas que o amor que venha seja firme, doce como tuas águas, e forte como a mulher que me tornei. Abençoa meu coração para que nunca mais se perca, e guia meus passos para que eu encontre o que é meu, sem medo, sem dor, sem dúvida. Que assim seja, e que assim se firme. Ora, iê, iê, iê. Ó minha mãe Oxum. Filha, essa mensagem termina aqui, mas o seu caminho com Oxum apenas começa. Volte sempre que precisar se lembrar de quem você é. Releia quando sentir saudade. Ore quando o coração balançar. E jamais duvide, você é profundamente amada. O que é seu está a caminho, e quando chegar, você vai estar pronta. Filha, você chegou até aqui, e se chegou, é porque a sua alma pediu por essa verdade. Você sentiu cada palavra, como quem reconhece uma voz antiga, familiar, que sussurra dentro do peito. Você não está sozinha. Tudo isso tem um propósito, e você foi escolhida para viver algo maior. Oxum viu você renascer dentro de cada silêncio. Viu você se curar em pedaços, aprender a se reerguer mesmo quando tudo parecia perdido. E agora, ela sorri. Porque a mulher que termina essa mensagem não é mais a mesma que começou. Você é mais forte, mais consciente, mais conectada com o amor que merece, aquele que vem do alto e que jamais vai embora sem deixar transformação. Agora, filha, você não precisa mais correr atrás de respostas. Você já tem tudo o que precisa dentro de si. Se o amor que te espera for aquele que você tanto desejou, ele virá. Mas se for outro, saiba, ele virá ainda melhor. Porque o que é seu, Oxum entrega em paz. A partir de hoje, continue vivendo com a certeza de que a espiritualidade te acompanha. Preste atenção nos sinais. Honre seus sentimentos. Respeite seu tempo. E nunca mais aceite menos do que o seu coração merece. Lembre-se, o amor não precisa gritar. Ele chega e permanece. Ora iê, iê, ô minha mãe Oxum, que as águas doces lavem suas dores, renovem sua esperança e preparem seus caminhos para o reencontro com o amor, com a paz e com você mesma.